Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Laís Ambil. Estou aqui para te ajudar a treinar para o Enem. Sou professora de História e Sociologia e seguindo as 10 dicas sobre o Enem, que é outro vídeo meu, que inclusive eu vou deixar a descrição desse vídeo aqui no... A descrição, quer dizer, vou deixar o link desse vídeo na descrição. E eu conto a importância de você treinar a prova do Enem para você se dar bem para o vestibular do Enem. Então, nesse vídeo, eu vou, na verdade, mostrar 5 questões que eu selecionei do Enem de 2022, que é o Enem do ano passado. Eu entrei lá no site do governo, tá? É o site do INEP. O INEP ele disponibiliza todas as provas do Enem, além das provas do Enem, seja ela azul, amarela, colorida, não, brincadeira. Mas seja lá qual cor que ela ela tem disponível nesse site do governo. Além das provas, tem os gabaritos, então eu recomendo super. Você que está desesperado para o Enem, não sabe muito para onde ir, o que fazer, olha as provas anteriores, porque vale muito a pena para você treinar e saber qual é o estilo, qual é o padrão da prova. Então, esse é o link do governo. Eu fui lá, eu cliquei primeiro dia, caderno 1, azul, tá? 2022. Selecionei 5 questões. Então, vamos fazer essas 5 questões aqui. A técnica que eu utilizo é a seguinte: primeiro, leia a pergunta, depois, veja as respostas. Se der para eliminar alguma, você elimina, mas se não, você vai então, ultimamente, para o texto. Por que isso? Porque o Enem ele é uma prova cansativa, lotada de texto. Então, quanto menos texto, melhor. Então, vamos lá. Essa primeira questão é a questão 47 do caderno do primeiro dia, que envolve ciências humanas. Logicamente, eu selecionei questões que têm a ver com a minha área, ciências humanas, e você vai ver aqui que tem a ver tanto com sociologia, filosofia, geografia, história e filosofia, tá? Então, vamos lá. Essa questão 47, pela pergunta, fala assim: no trecho, lógico que traz um trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de. Então, só nessa frase a gente já consegue ver que você precisa identificar a partir do que o trecho está falando. Isso é bem comum no Enem, principalmente quando tem alguma questão referente à filosofia. É trazer um trecho e a partir desse trecho você vai ter que responder a pergunta. A filósofa Hannah Arendt, para quem não sabe, ela escreveu várias teorias em relação à guerra, à violência, falou que é diferente violência para poder e tudo mais. Ela é uma filósofa muito importante para entender o Holocausto, entender a dinâmica ali. Ela é alemã e tudo mais. Então vamos lá agora. Ela está falando da importância da linguagem, tá? Então, a linguagem, ela vai ser importante para alguma coisa, certo? Aí, vamos ver as alternativas. A linguagem é importante para o entendimento da cultura? Pode ser, né? É importante para aumentar a criatividade? Bom, pode ser também, né? Às vezes você fala uma língua e aumenta a sua criatividade. Percepção da individualidade? Pode ser também. Melhoria da técnica? Olha, se ela fosse, né, uma pessoa que tem a ver com letras, comunicação, a gente colocaria a melhoria da técnica. Mas como ela é uma filósofa, você já pode pensar, olha, essa alternativa não está muito legal, porque não tem a ver com técnica da linguagem, né? Tem a ver com o pensar da linguagem, que é o que envolve a filosofia. Então, essa você já pode eliminar. Depois, construção da sociabilidade. Bom, pode ser também. Então já consegui eliminar D. Agora o que aconteceu? Não deu, nesse caso, para responder sem ler o texto. Então você pega, você vai ler só uma vez, só que de uma forma bem devagar, bem tranquila, para não ter que ler de novo. Porque também o Enem é uma prova de resistência. São 5 horas
ou 5 horas e meia, dependendo do dia, e você vai ficar esse tempo sentada lá, fazendo 90 questões, e tem um dia que além de 90 questões, tem uma redação. Então, quanto mais você responder rápido, melhor é para você, tá? Você já, papum, bateu a questão aquela ali, pá, responda as mais fáceis primeiro. Ai, fiquei na dúvida, pula, volta nela depois, tá? Na hora que for passar na folha de resposta. Então vamos lá. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Beleza, aqui ela tá falando do discurso, o quanto tem a questão do discurso ser um discurso político, porque você está usando sua voz para dizer algo. Tá? E tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Então, está falando da importância de discutir a linguagem. Até aí, beleza. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isso é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Então aqui está falando de discurso, política e o homem no singular, que seria talvez a individualidade do homem que faz a gente pensar que pode ser assim. Cultura a gente já elimina porque não falou nada de cultura, tá? Lembrando aqui que não tem a ver o que, sei lá, filósofo já disse em outro lugar. Não, é o trecho, tá? Concentra na pergunta. Não tira fora cultura, a gente já sabe que não tem a ver com isso, muito menos com o aumento da criatividade. Já deu para entender que não. A gente está entre a C e a E. Então vamos continuar a ler. Mas homens no plural, isso é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e serem inteligíveis entre si e consigo mesmos. Então aqui percebe que é bem sutil, mas é bem esse finalzinho que faz a gente decidir a resposta. Porque tá falando homens no plural, então estamos falando do homem, seja eles com eles mesmos, que seria a sua individualidade, mas também entre si. Ou seja, está falando do processo que envolve a sociabilidade. Logo, a resposta é a alternativa E, certo? Alternativa E. Deixa eu ver se eu consigo. Alternativa. Bom, espero que apareça. Não sei, eu cliquei ele aqui. Vamos ver onde que ficou isso. Ah, eu acho que ficou, na verdade, uma anotação que eu mesma fiz. Oxi. Bom, essa é a alternativa E. Então, vamos para a próxima questão. Lembrando que, surgiu alguma dúvida, vai lá, escreve nos comentários, prof, meu Deus, socorro, ajuda nisso aqui. Ou, você estava treinando, não entendeu porque daquela resposta, vem e me chama. Estou disponível, seja aqui no YouTube ou nas outras plataformas também, outras redes sociais. Então, me procurem para te ajudar. Segunda questão, eu peguei a questão 48. Essa questão aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que a outra. Vamos ler a pergunta primeiro. O texto, então, geralmente vem com essas coisinhas no Enem. Ah, neste trecho, o texto, não sei o quê. Então, repare só no que a pessoa está perguntando, tá? Que guarda a grafia original da autora. Então, tá falando que quem escreveu foi a autora e a partir do que, independente se tivesse algum erro ortográfico, alguma coisa assim, eles deixaram como estava. Expõe uma característica da sociedade brasileira que é o característica da sociedade brasileira, tá? É característica da sociedade brasileira racismo estrutural? É. Desemprego latente? Sim. Concentração de renda? Também. Exclusão informacional? Também. Precariedade da educação? Também. Então aqui a gente fica, puxa, vai ter que ler esse texto, né? Não vai ter jeito. Então vamos lá. Esse é um trecho. É importante vocês olharem, gente, a referência para saberem, olha, De Quarto de Despejo, que é um livro da Carolina Maria de Jesus,
Esse livro é muito bom, muito bom. E ela, gente, ela escreveu, ela, imagina, ela era uma moradora de quarto de despejo, porque na verdade ela ficava numa região periférica de São Paulo e ela coletava lixo. Então, assim, é interessante porque mostra a realidade dela a partir do que ela tinha. São os diários que ela escrevia e a partir do que era a escrita dela. Muitas vezes ela não sabia escrever, tinha erro de ortografia, mas deixaram da maneira como ela escreveu, porque é no diário dela justamente para marcar uma característica da sociedade brasileira. Então vamos ver. Eu estava pagando o sapateiro conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Bom, essa parte final que fala de escravidão, regime de Cibata, da Cibata, ela é uma mulher negra. Então você já pensa assim, olha, vai falar alguma coisa sobre racismo. Então aí você já mata que é a questão A sobre o racismo estrutural, né? Até mesmo porque não há nada falando sobre desemprego, não há nada falando sobre concentração de renda, muito menos exclusão ou precariedade da educação. Aqui você tem que focar no que é mais importante que o texto está falando. E o mais importante é o racismo estrutural. Agora, próxima questão. Essa é a terceira questão. Essa aqui é uma questão de geografia, como vocês podem ver pelo mapa. Gente, quando é geografia, ou é geopolítica ou geofísica, como eu já falei no meu vídeo sobre 10 dicas sobre o Enem. Eles adoram colocar mapa, ou alguma figura, alguma imagem, alguma coisa que remeta a você. Pode ser também um texto junto com um mapa, que nem é o caso aqui. Mas é importante, nesse caso, você saber ler um mapa. Muita gente não sabe ler um mapa. Então, vamos lá. Esse aqui vou fazer o mesmo processo. Ler a pergunta primeiro. As preocupações do governo estadunidense expressas no texto e no mapa evidenciam uma estratégia para. Bom, você tem que relacionar o que está no texto com o que está no mapa para mostrar uma estratégia para alguma coisa. Então a gente já sabe que está falando dos Estados Unidos, né? Mesmo sem ler o texto, sem ver o mapa, está falando dos Estados Unidos e está falando que os Estados Unidos tem alguma estratégia ali, tá? Essa estratégia a gente precisa descobrir qual que é. Primeiro, A. Compartilhamento de inovações tecnológicas, pode ser. B. Promoção de independência financeira. Bom, esse aqui eu acho meio difícil, né? Porque como uma pessoa vai ser independente financeiramente se tem a globalização, enfim, é meio contraditório essa resposta da B. C. Incremento de intercâmbios culturais. Olha, pode ser que sim. D. Ampliação de influência econômica, também. E preservação de recursos naturais. Não sabemos. A única que eu descartaria aqui logo de cara é a B, porque a gente já sabe que é muito estranho, sabe? Esse tipo de alternativa. Vamos lá, então. A B de bola, certo? O que eu faço primeiro? Eu leio o texto. A Marinha identifica na voz de Thomas Barnett uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. Aqui está falando que os Estados Unidos está dependendo de outros órgãos para fazer bolar a estratégia dele. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Então, os Estados Unidos ele toma estratégia a partir de outros. É basicamente isso que está falando. De outros, que é quem? Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial. Então, toma decisão a partir de outros, mas outros que são instituições econômicas aqui, não só estatais, mas econômicas. Agora, esse mapa aqui, uma pena que eu não pude colocar ele um tamanho maior,
justamente porque senão ele não ia caber e tudo mais, tem toda a logística aqui do layout para que eu produzi no Canva. Então eu recomendo, se você quiser enxergar melhor, pega essa questão que está disponível no site que eu mostrei para vocês logo no começo desse vídeo e veja o sitinho, dá uma ampliada nessa, acesse o site e veja essa questão e dá uma ampliada nesse mapa. Mas aqui, basicamente, ó, eu olho primeiro, como que eu leio um mapa? Eu olho primeiro a legenda. A legenda é o que está embaixo do mapa. Na legenda temos alta densidade e variedade germoplásmica, depois petróleo e gás, a brecha, entre aspas, crítica do novo mapa do Pentágono. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui, né? E lembrando que embaixo foi retirado, a fonte é de hegemonia e emancipação no século XXI. Essa é a fonte ou seja, da onde veio esse mapa. Então, veja, aqui dá para perceber ó, o quanto, ao falar de petróleo e gás, ele está mostrando alguns pontos, que é esse aqui, um cinza, né, um pouquinho mais escuro. Pode ver Estados Unidos, Canadá, tem algumas regiões aqui que muito provavelmente é o Oriente Médio, a Ásia e tal, que é onde tem petróleo e gás. Brasil também tem um pouquinho. Aí depois, ó, a alta densidade de variedade germoplásmica. Isso aqui é as bolinhas que são maiores, só que elas têm um círculo, que muito provavelmente tem a ver com essas aqui. Eu acho que eu não sei se vai dar para vocês verem a partir do que eu vejo, mas enfim. E depois tem a brecha. Essa brecha tá apontando alguns lugares, que é um círculo, só que ele não tem a linha em volta que vai mostrar essa brecha. O que é importante aqui é você concentrar na pergunta. A pergunta está querendo saber o que é Estados Unidos, qual que é a estratégia dele, tá? A partir da preocupação que ele tem, porque é preocupação do petróleo, é preocupação desse novo mapa do Pentágono, essa preocupação em relação às suas instituições. Então, qual estratégia ele tem? Você vai ver aqui, pelo texto, a importância dessas instituições, que têm uma grande influência econômica. Não tem nada a ver com inovação tecnológica, não tem nada a ver com, como eu já falei, independência financeira. Intercâmbio cultural também não, senão não teria, na verdade, no texto, algo sobre FMI, Organização Mundial do Comércio, seria diferente o texto, apesar do mapa indicar alguma coisa sobre intercâmbio cultural. Preservação de recursos naturais. Aqui, na verdade, você vê que ele vai para o movimento contrário, porque ele quer usar esse petróleo, desse gás, para conseguir a partir do que as instituições estatais, ou seja, é uma ampliação da influência econômica. Tanto é que você consegue ver nesse mapa a importância dessa influência econômica, que é o que os Estados Unidos faz, para satisfazer o petróleo e o gás. Tanto que os círculos de densidade, variedade germoplásmica, a brecha do novo mapa e tal, esses círculos eles acompanham o do petróleo e gás, como você consegue ver no mapa. Entenderam a importância de, a partir da pergunta, você concentrar no que é mais importante, seja do texto, seja do mapa, enfim, do recurso que ele está te dando. Agora, próxima questão, quarta questão. Essa daqui é a questão 65. É uma questão que tem uma imagem, também a legenda, mas vamos ver a pergunta primeiro. O ápice da ilustração se traduz por uma conduta social caracterizada por... Então, você vai ter que ver a ilustração e vai ter que entender essa ilustração para ver qual que é a conduta social. Então, vamos lá. A. Cultura do cancelamento? Não sei, vamos ver. Prática do feminicídio? Pode ser. C. Postura negacionista? Não sei. D. Ação involuntária? Pode ser. E. Defesa da honra? Pode ser também. Vamos tentar entender agora, então, essa imagem. Aqui a gente já percebeu que a gente precisa da imagem para entender
qual que é a resposta aqui. Então, veja que na imagem tem tensão. Não, na verdade eu acho que quando é uma espiral, começa embaixo. Tensão, lua de mel, tensão, agressão. 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 Lua de mel, tensão, agressão, até chegar à morte. Bom, aqui tá falando, quando você bate para agressão, 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 tensão, lua de mel, tá falando de relacionamento amoroso, lua de mel. Tá falando de momento de tensão, você fica meio, e agora qual vai ser? Aí tá amorzinho, lua de mel, aí bate, né? Então, logicamente, a gente já começa a pensar, nossa, violência doméstica e tal, a gente já começa a pensar nisso. Aí tem a legenda. Lua de mel. Carinho, paixão, presentes, promessa, reconciliação, liberdade, aquela coisa de tá tudo lindo, maravilhoso, melhor momento do relacionamento. Love, 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 kiss, kiss. Agora, a tensão já é insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, conflitos, cumprimentos de promessa. E aí você fica assim, tensão é quando dá tudo errado. Quando o coração quebra, né? Quando faz assim. Ou seja, já era. Quando você fala assim, por que eu escolhi essa pessoa para estar comigo? Aonde eu me enfiei? Essa é a tensão. Agora, a agressão é quando você fica em defesa, né? Acontece um empurrão, um beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremessando o objeto, tapa, chute, espancamento. Eu que já estudei em Maria da Penha, eu fiz esse meu mestrado, violência no México e tudo mais. Eu olho, bato o olho para isso aqui, eu já sei a resposta. Mas, para você, estudante, que fica na dúvida, leia todas as respostas para depois ver qual é que você vai assinalar. Aqui você já consegue ver que a cultura do cancelamento não tem nada a ver. Estamos falando de um relacionamento amoroso. Prática do feminicídio, pode ser, porque tá falando da morte ali até o final, né? Que gera morte, uma morte, quando ela é causada, né? Um homicídio em razão do gênero da mulher, e ela tá dentro de um relacionamento, isso é feminicídio. Agora, postura negacionista não tem nada a ver aqui. Tá negando o quê? Tá assim, não tem como. Ação involuntária, isso daí se joga para biologia, para as outras áreas, aqui tá muito estranho. Defesa da honra. Esse termo tu já ouviu quando você fala de Lei Maria da Penha, quando você fala, tu fica meio, defesa da honra. Só que para defender a honra, na verdade, é um argumento utilizado, que já nem é mais utilizado, já cancelaram isso, amém, graças a Deus. Mas é um argumento utilizado para falar que o cara, quando ele matou a mulher, ou quando ele agrediu ela e tal, na verdade ele estava defendendo a honra dela, então você acaba apaziguando a pena dele. Bom, mas o que essa ilustração está mostrando? É uma conduta social e tem a ver com defesa da honra? Não tem a ver com a pergunta. A pergunta está falando de uma prática do feminicídio. Então se concentra, tá na dúvida entre duas questões? Volta para a pergunta que você vai saber qual assinalar. E responda o quanto mais rápido for. Até mesmo porque você tem 90 questões para responder e são 5 horas de prova. Vamos lá para a próxima. Agora é a última questão, quinta, questão 89. Esta aqui tem a seguinte pergunta: sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de. Não está falando de sociedades. Aí você vai ver, nossa, de onde veio esse trecho? Vamos ler aquela coisinha bem pequenininha lá embaixo que se chama fonte. Tudo que vem embaixo num texto é fonte, da onde ele veio. Referência biográfica. Está falando das veias abertas da América Latina. Logicamente, estamos falando das sociedades americanas, ameríndias, americanas, enfim. Então a gente já sabe que está falando disso. Qual que é o legado que elas deixaram? Bens religiosos inspirados na matriz cristã? Isso a gente já sabe que não, porque, na verdade, a matriz, o católico e tal, ele, além de ter os indígenas aqui que já praticavam várias formas e tal, o catolicismo ele veio a partir dos europeus, seja os espanhóis, portugueses, enfim, como a gente já sabe
que não tem a ver com o legado, até mesmo porque teve essa inspiração da catequização dos indígenas e tudo mais, ou seja, algo de fora. B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Não sabemos, vamos ver. C. Heranças culturais constituídas em saberes próprios. Pode ser também. D. Costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. Costumes laborais em estilos estrangeiros? Pode ser também, vamos ver. E. Práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Bom, esse último, a gente já sabe que não é. Até mesmo porque, se fosse real, oficial, muitas práticas medicinais dos indígenas, das sociedades americanas, ameríndias e tudo mais, elas teriam continuado até hoje, mas a indústria farmacêutica ela domina, então ela não deixa mais ninguém entrar. Ou seja, não é essa. Beleza, estamos entre B, C ou D. Vamos começar a ler esse texto. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas. Então está falando de Incas, especificamente, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador. Abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira. Confederação dos Aztecas, agora está falando dos Aztecas, já conquistaram alto nível de eficiência no Mar do México e no Yucatán, na América Central. A esplêndida civilização dos Maias, agora, persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os Maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. Bom, já pode parar aí, porque se você pensa em maias, astecas e incas, são aqueles grandes templos, aquelas arquiteturas, aquelas coisas e tal, nananã. Ou seja, tem a ver com costume laboral? Não. Estilo estrangeiro? Não, porque é o estilo próprio deles. Tem a ver com material bélico? Também não. Tem a ver com o quê? Heranças culturais constituídas em saberes próprios. Ou seja, é a alternativa C. Mas, claro, se você quiser conferir e terminar de ler o texto vai falar assim: no Museu do Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. Ou seja, você consegue ver a importância deles a partir da herança cultural e de algo que eles mesmos criaram antes dos europeus chegarem para a América. Isso é importante. Maias, incas e astecas, eles existiram antes dos europeus chegarem. Então não tem nada de estilo estrangeiro, nada de fora, nada bélico, porque bélico envolve uma tecnologia que é de fora também. Ou seja, a resposta é a C. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado vocês com essas 5 questões. Surgiu alguma dúvida? Vai lá, manda seu comentário, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e até o meu próximo vídeo. Deixo aqui como conclusão você treinar os exercícios das provas anteriores para qualquer vestibular, seja concurso público, simulado, que apresenta um padrão. Estudar é maravilhoso, mas fica melhor ainda quando você tem momentos de lazer e descanso. Isso fica a dica da prof. Não se esqueça, o Enem está chegando, então você também precisa descansar, dormir bem antes de fazer a prova, se alimentar, fazer exercício também ajuda. E também tire momentos de descanso, de lazer, de assistir alguma série, assistir algum filme, ouvir aquela música que você gosta, conversar com os amigos, desabafar. E muito obrigada para você que assistiu esse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijo. Tchau.